Isso faz diferença na vida da gente, a gente saber que quando você faz o que Deus está te pedindo, ainda que você não merece, como Cristo, né, morreu por nós, nós não merecendo, você pode ser resgatado. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, em tua presença, Pai. O corpo abatido, o corpo físico abatido, Pai. Mas meu coração está alegre, minha mente está tranquila, meu dever cumprido, Senhor. Abençoa, Senhor, minha família, abençoa meus filhos, abençoa meu lar, abençoa as pessoas, ó Pai, em qual intercedemos, ó Deus, por quem estamos lutando, porque são teus, Senhor. Foi o Senhor que nos enviou, foi o Senhor que nos pediu. Eu sei que o Senhor está na frente, Pai. Responde, Senhor, as nossas orações. Luta, Senhor. Envia teus anjos, protege-nos, guarda-nos, livra de todo mal. Abençoa, Pai, esse devocional e as pessoas que aqui participam, Senhor, que elas sejam impactadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo esteja sobre cada uma delas, ó Pai. Dando vida, dando coragem, dando entendimento, dando sabedoria, dando otimismo, Pai, tirando todo o mal, toda angústia, toda tristeza, toda falta de coragem, caia por terra em nome de Jesus nesse dia, Senhor. Que haja alegria no coração, porque o Senhor, Pai, está conosco. Teu Espírito Santo é que nos conforta, é que nos dá força, que nos anima, Pai. Obrigado, Senhor. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento dentro da tua palavra, novamente, Senhor, para que possamos prosseguir nesta jornada. Em nome de Jesus. Amém. Levítico 23, capítulo 1, fala sobre as festas solenes do Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. O sábado, 6 dias obra se fará, mas ao 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhuma obra fareis, sábado do Senhor e em todas as vossas habitações. A Páscoa, estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra viril, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Um pouquinho, As Sumar. primícias. Um minutinho, Quer Sumar. falar alguma Vamos, coisa a respeito? vamos separando aqui, que se a gente vai misturar todas elas, aí fica mais difícil pra gente falar. A primeira aqui ele falou do sábado, né? E aí, sábado aqui falando, né, do sétimo dia descansará, né? E lembrando lá, né, de Gênesis, né? Esses dias a gente até compartilhei com a gente aqui, falou, né? Do que era esses dias, né? E a interpretação, e aquela palavra dias, que hoje é traduzida na nossa versão aqui em português, tudo. Mas no hebraico era uma palavra chamada yom, né? E essa palavra ela tem vários significados, né, no hebraico, né? E não somente dias, mas também época, né? Então, na primeira época, né, criou-se isso, isso, aquilo. Na segunda época, criou-se, né, aquilo, aquilo. E outro. Então, também tem essa referência, né? Mas o sétimo dia aqui, né, onde Deus aqui fala do sábado para que seja descansado, né, e não tenha, né, nenhuma obra aqui, morada alguma, né? Aqui da Páscoa a gente lembra lá da passagem de Gênesis, né? Que é o Passover, né? Então a gente lembrar por que existe a Páscoa, né? A Páscoa ela vem justamente para que as gerações sejam lembradas, né? Do que Deus fez lá no Egito,
né, para tirar o povo do Egito, né? Então, foi um cordeiro foi sacrificado, né? Os animais eram sacrificados, e o sangue, né, passariam nas portas, nos batentes das portas, né? E eles se alimentariam daquela carne. Não era para matar, né, nenhum animal além do que era necessário, só o necessário para que eles pudessem se sustentar para aquela noite. Era para comer pão sem fermento, né? Porque era para fazer com pressa, né? Para ser apressado. Eles já ficarem prontos, já de sandálias, cingidos, né? De roupa pronta, porque eles já iam partir, né? Durante aquela noite. E se chama Passover porque a morte, né, passou sobre, né, aquela região, e onde ele encontrava o sangue, né, aquela casa estava espiada, então ele não entrava dentro daquela casa. Todo mundo, né, quem tivesse dentro daquela casa estaria protegido. E aí, todo o primogênito, né, da onde aquele lá passasse, morreria, né? Então morreu o primogênito, né, do povo, inclusive dos animais, né, deles também, né? Então todos os primogênitos foram mortos. E a Páscoa, né, justamente ela ficou aqui registrada, né? Deus trouxe para que ela fosse comemorada todos os anos, para que todos os descendentes se lembrassem do que Deus fez pelo povo de Israel quando estava no Egito, né? Essa foi a última praga ali, né, que Deus mandou ali, né, para que o povo fosse libertado. E inclusive, né, ali cumprindo, né, o que Deus tinha dito, e ao sair, né, todos os egípcios ainda dariam, né, ouro, prata, né, para que eles pudessem levar com eles, né, e foi tamanho, né, a quantidade, que eram 600 mil homens, né, sem contar mulheres e crianças. Era a quantidade, era tamanha a quantidade de ouro e prata que eles levaram, que foi o que eles usaram depois para a construção do próprio tabernáculo, né, que a gente viu lá que tinha mais de quase 8 toneladas, só de 7, 8 toneladas só de ferro, né, só de ouro e prata e bronze, né, então, amém. As primícias. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. E no dia em que o moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada e cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o quarto de um hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. E, Depois, pô, para um pouquinho, pode Silmar. falar, pode falar. Amém. Vamos ler nesses trechos assim e fica mais Esse, fácil, né? esse trecho aqui, a gente tem que rever direitinho, né? Depois Aqui, nós ó, vamos falar a respeito. quando fala Pode falar. das primícias, né, do versículo 9 ao 14 aqui, ó, tá falando que quando começava a colheita, o povo apresentava a primeira parte da produção ao Senhor, né? Era uma forma de dizer, tudo vem de Deus, a colheita pertence a Ele. O simbolismo cristão, Jesus ressuscitou exatamente nesse período, né? A Bíblia chama Jesus de as primícias dos que dormem, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Outros virão depois, né? Aqui falando aqui sobre, né, é, separar aqui as coisas para Deus, né? A primeira parte, né? Perfeito. Então ele fala aqui no 15, assim, ó. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis.
50 dias. Então oferecereis 9 ofertas de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trarei 2 pães de movimento, de 2 dízimos de farinhas serão levedados, se cozerão. Primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano, e um novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santidade serão o Senhor para o sacerdote. Naquele mesmo dia, apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, no primeiro do mês, tereis descanso, memória e jubilação santa, convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Isso aqui me faz Engraçado, né? lembrar, Porque sabe, de Ruth, né? é, Que quando conheceu, ela saiu da terra lá dos Moabitas e foi trabalhar no campo. De Boaz, E Silva. De Boaz, né? Boaz. 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 É. Foi trabalhar nos campos de Boaz. E as espigas que caíam no chão, ela pegava. E Boaz falou: ó, deixa que ela pegue, né? Deixa que ela pegue. Então, a gente tem que saber, amados, que Deus prepara tudo. Deus prepara tudo. Nada pode se desperdiçar. E aquilo que cair, aquilo que sobrar, tem um destino certo. Tem um destino certo. Tudo é aproveitado. Tudo é aproveitado. E a gente tem que compreender isso, né? Tô aqui dirigindo, aí às vezes é tão ruim, mas eu gosto quando fala da Ruth. Tem alguns personagens só de ouvir me alegra. Ela é Também, né, uma filho? dessas. É seu nome, é sua xará? Mas ainda que não fosse, eu gosto da, como que diz, é a história dela, né? Então, o exemplo, tudo que ela viveu com a sogra ali e com Deus, entendeu? Ela era da Sim, descendência dos Moabitas, um povo que não servia a Deus, um povo, né, todo torto, todo. sim. E, e ela decide seguir a sogra, ouvir como seria os. Igual aí, todas as coisas que os judeus tinham que fazer, ela se sujeitou a fazer. E mais ainda, ela ouviu aquela sogra que sabia como as coisas são e fez exato como a sogra pediu. E, e Deus é tão bom que usou a pessoa certa para resgatar ela, né? Que era, se eu não me engano, naquela época, as, as mulheres, quando ficavam viúvas e não tinham mais filhos para dar para as noras, porque quando morria você dava outro, né? Para outro Sim. filho seu. Mas ela não tinha, então ela falou: como eu não tenho, eu libero vocês. E aí, como ela libera elas, a Ruth ela decide por si própria seguir, porque eles já viviam isso, mesmo eles estando sendo casados com moabitas em um país estrangeiro, eles viviam as coisas de Deus, né?
Então, acho que a Ruth já gostava disso e decide voltar com ela e obedecer e seguir o que Deus espera que nós façamos. E ela foi abençoada quando Boaz a resgatou. E Sim. isso faz diferença na vida da gente, a gente saber que quando você faz o que Deus está te pedindo, ainda que você não merece, como Cristo, né, morreu por nós, nós não merecendo, você pode ser resgatado. Então, é muita coisa para falar e eu estou falando muito e saindo, caindo fora. Então, era isso. O Senhor me trouxe na memória isso agora. Fique em paz, irmã. Você está acrescentando. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Não, é que é só falando que esse trecho que o senhor leu, aqui na palavra chama. O título dele é Pentecostes, né? Até acho que fiquei surpreso quando. É a primeira vez que apareceu nessa palavra Pentecostes, né? Mas fazia parte da tradução aqui. E o senhor falou aí, depois de 7 semanas, né? Não, 9 semanas, é isso? Sétimo sábado, né? É, Então, é o aí sétimo, é o seria primeiro mês. Terei isso, descanso, memória, jubilação santa e isso. convocação. Então seriam 7 vezes 7, né? 49 dias. Então seria, né, 49 mais o dia, né? Então seriam 50 dias aí, que significa o tal do Pentecostes, né? Então, desde lá de trás, né? Por isso que Jesus, né? Se diz que Jesus, né? O Espírito Santo, né? Jesus subiu, né? No dia de Pentecoste, né? O Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, né? Que foi ao completar desses 50 dias aqui. Então foram esses 50 dias que, né? Jesus, ao ressuscitar, né? Passou ali com os discípulos, né? E no dia de Pentecostes ali, que em Atos 2 ali, né? O Espírito Santo desce, nasce a igreja, né? E milhares se convertem ali, né? Muitos veem nisso o cumprimento espiritual dessa festa aqui de Pentecostes aqui. O dia da expiação, versículo 26. Espera um pouquinho, Samara. Tem um outro aqui que no chat ele tá falando Festa das Trombetas, que é a celebração no primeiro dia do sétimo mês. Acho que esse 23 aqui que ele fala, tem uma outra celebração aqui que está meio escondida aqui na palavra, né? Trombetas eram tocadas para chamar o povo, anunciar algo importante, convocar o arrependimento, né, o significado espiritual, alerta e preparação. Alguns cristãos relacionam isso simbolicamente com o retorno de Cristo, o som da trombeta final. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, fala. Vou ler aqui de novo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No sétimo dia, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Aqui tem uma separação aqui, como se fosse as festas das trombetas, né? Engraçado que está relacionado aqui à volta de Cristo, né? Quem fala lá, né, que virá com trombetas, né? Anunciando o retorno dele, né? Esse versículo que você leu aí, tá em, você falou aí que está lá em É, Primeira Tessalonicense. Tessalonicenses, né? É. É o mesmo que está aqui do 26 ao 30, Hum, que se reflete o dia da expiação. Você leu das trombetas, fala a mesma coisa. Ó. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis a santa convocação e afligirei as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será então. Afligirei as vossas almas aos 9 do mês e à tarde. Tem uma tarde e a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo:
Fala aos Um filhos de pouquinho, seu Marcos. Israel. Aqui, ó, onde o senhor leu agora é o dia da expiação. E aí o próximo ali é a festa dos tabernáculos. Esse que o senhor leu agora, dia da expiação, é aquele dia que, uma vez por ano, né, o povo, o sumo sacerdote entra no Santos dos Santos, né, que é o tal do chamado Yom Kippur. Esse Yom aí é o dia, né, é aquela tradução dia que a gente tinha falado, né, e Kippur é a expiação. Então era o dia que o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos, fazia expiação pelos pecados do povo inteiro. Era dia de jejum, lembra? Jejum, arrependimento, humilhação. Então o povo, né, não podia. Era o sábado mais importante que tinha, né? Em todos os sábados, né? E o significado é que Deus perdoa, mas o pecado exige expiação. Para os cristãos, Jesus é visto como sumo sacerdote perfeito, né? Que fala lá em Hebreus 9. Ele entrou no verdadeiro santuário celestial e ofereceu seu próprio santo. Mas esse dia aqui é aquele dia, né, especial lá do ano, né, que uma vez por ano, onde o sumo sacerdote ele entra dentro do Santos dos Santos, ele faz expiação dentro do seu próprio pecado, tem toda uma preparação, né? Se a gente for recordar lá, mata-se um animal para expiar primeiro os pecados dele, aí ele, né, leva o sangue desse animal lá diante do Senhor, depois ele volta, ele toma um banho, ele se lava, tem todo, né, um ritual ali, uma preparação. Depois é queimado os restos separado, fora do tabernáculo, né? É, é até o dia, inclusive, que tem lá o bode expiatório, né? O bode emissário, tem, né, queima-se, um bode é sacrificado ao Senhor, o outro bode leva para fora e é solto, né, no deserto. Então é desse dia da expiação que esse trecho aqui está falando justamente sobre isso aqui, tá? Tá meio que revisando um pouquinho aqui, chamando a atenção. Pode continuar, seu Marcos, desculpa. É o Versículo 35. 33. 33. E falou o Senhor a Não. Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Pois bem, dizendo: ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecerei ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia oitavo tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia primeiro haverá descanso, e ao dia oitavo haverá descanso. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores e espessas, e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibais, as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Amém? Glória a Deus. Eu me lembrei aqui, amados, que ontem eu vi, eu parei assim, né, que eu moro aqui no vale, né, que você sabe, e eu subindo lá em cima, olhei para baixo, mas rapaz, que coisa linda. Essa região aqui, se você olhar os aviões, os helicópteros que passam, eles admiram esse, Ribeirão Pires e aqui a região,
por causa das árvores, nós chamamos de quaresmeira, né? Ela fica tudo, ela dá tanta flor, cara, que fecha tudo aqui. Fica tudo roxo, coisa mais linda, cara. Aquelas árvores tudo florida. Tá a coisa mais linda aqui, cara. Você olha assim do alto, você vê. Que coisa mais linda que Deus prepara para nós, mano. É uma coisa assim que eu vou tirar uma foto aqui e vou mandar para vocês. As quaresmeiras aqui estão tudo florida, muito bonito, tá? Eu nunca vi igual, cara. Eu nunca reparei, nunca vi igual o que está acontecendo esse ano aqui, tá? Tá impressionante, né? São a alegria Glória do a Senhor. Deus. Que maravilha. Esse último trecho, Samar, do Festa dos Tabernáculos, né? Que fala aqui que era celebrada por 7 dias, né? E para lembrar, né, que o povo morava em tendas, né? Que significava aí o tabernáculo também, né? Para lembrar que quando Israel, né, viveu, né, no deserto, o significado é lembrar que Deus sustentou o povo, reconhecer que dependemos de Deus. Também era uma festa de alegria e gratidão, né? O simbolismo cristão é que aponta para que, né, Deus habitando com o seu povo, né? O reino futuro. Lá em Apocalipse também fala, lá em capítulo 21, que é o tabernáculo de Deus está com os homens, né? É a conclusão geral aqui de Levítico, né? Que meio que esse trecho também faz, né? Que ó, esse capítulo mostra que Deus queria que Israel tivesse um calendário espiritual, onde a cada ano o povo lembrasse, né? Que Deus é santo, que Deus liberta, Deus provê, Deus perdoa, Deus habita com o seu povo. Engraçado, né? Cada um desses sacrifícios daqui, né? Ó, a Páscoa, né? Que Deus liberta, né? Deus provê, que é das primícias também, né? Deus perdoa, da expiação, né? E Deus habita com o seu povo, né? Maravilha. Só um detalhe também que é interessante que a gente leu, acho que no capítulo anterior, e esse capítulo ele não falou da oferta pacífica, né? Que a gente fala que o tal do fermento simboliza pecado, né? Mas o pão fermentado ele podia ser comido no dia da oferta pacífica, né? Isso é uma coisa interessante, né? Que a gente aprendeu aqui também, né? Então, que às vezes a pessoa fala, não, não, isso aqui eu não como fermento porque é pecado, né? Então, se você vê até, né, aqui na palavra fala, não, pão fermentado você pode comer. No dia que for da oferta pacífica, que for o dia que você vai estar a comunhão com Deus ali, né, onde Deus está participando com você na mesa, você está celebrando algo, né? Então você pode comer, né? Naquela época podia. Hoje você pode comer independente de qualquer época, porque a gente já não vive sobre rituais, né? Mas naquela época até o pão, né, levedado, até o pão fermentado se podia comer no dia da oferta pacífica, né? Então aqui fala, muitos cristãos também veem um panorama profético nessas festas. Então a Páscoa, por exemplo, é a morte de Jesus. Os pães asmos, vida sem pecado, né? Quem está falando que é o pão sem fermento, né? As primícias tá ligado à ressurreição, né? Os Pentecostes está ligado ao Espírito Santo. As trombetas está ligado ao anúncio da volta de Cristo. A expiação está ligada à redenção completa, né, dos nossos pecados, né? E o tabernáculo, né, Deus habitando, né, dentro de nós, né, dentro do homem, né? Então, aleluia, glória a Deus. Capítulo meio que resumindo aí os capítulos anteriores aí, né? Então, eu estava querendo ler aqui para vocês, aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 27, quando Jesus fala assim, mas ai de vós, capítulo 26, né? Ele fala, ai de vós, quando todos os homens de vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas vós que ouves, olha só, mas a vós que ouves, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. E ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir.
E como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que o amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensas tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? E o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Então, rapaz, Deus, ele nos dá uma lição aqui, nosso Senhor Jesus Cristo nos dá uma lição aqui que essas palavras nós não podemos esquecer de forma alguma. Não é fácil, não é fácil, mas é uma coisa que Deus cobra dos verdadeiros cristãos. É o ensinamento dele para conosco. É isso que temos que fazer. E ele diz assim, em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Existem muitas pessoas que confessaram seus pecados a Cristo e creem nele, mas elas estão muito ocupadas consigo mesmas, em vez de confiar em sua obra consumada. Isso as torna inseguras e não chegam à plena certeza da salvação. No capítulo 10 de Hebreus, que eu acabei de ler agora, frequentemente encontramos as palavras não mais. No versículo 2, não temos mais consciência dos pecados, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Da mesma forma, no versículo 18, não há mais oblação pelo pecado. O Senhor Jesus ofereceu sacrifício perfeito no Gólgota. Nenhuma obra, nenhuma outra oferta pelo pecado é necessária. Isso seria, de fato, impossível. Deus aceitou o sacrifício expiatório de Cristo, confirmando sua validade perfeita e externa. Com base nesse sacrifício, Deus justifica todos aqueles que vêm a Ele em arrependimento e fé. Ele lhes afirma que não mais se lembrará dos pecados daqueles que creem em Cristo, seu Filho. Finalmente, a palavra de Deus testifica que os crentes nunca mais teriam consciência do pecado. Suponhamos que no céu houvesse uma longa lista de todos os meus pecados, visto que Deus os conhece. Isso corresponderia à memória de Deus? Em contraste, os poucos pecados de que eu me lembraria corresponderiam à minha consciência dos pecados. Deus perdoa todos os pecados que ele tem em sua memória. Isso inclui os poucos que nós podemos lembrar e que pesam em nossa consciência.
Que bênção imensa é ter sido aperfeiçoados para sempre, né? Então, é uma coisa assim, sabe, que não tem preço, não tem. Você ter a consciência de que Deus jogou no mar no esquecimento todos os seus erros, todos os seus pecados, todas as suas falcatroas, coisas que você fez no passado. Deus jogou no mar do esquecimento, Deus te limpou. Olha, eu não quero lembrar mais disso, sabe? Isso é uma coisa, olha, não tem preço. Deus fez isso comigo, com você, irmão, com você, irmã, com cada um de nós que o recebemos nosso Senhor Jesus Cristo no coração, que o reconhecemos como Filho de Deus. Deus fez isso. Ele não quer lembrar dos nossos erros. Agora, daqui para frente, se você vier a errar, se você vier a dar um passo em falso, por um motivo ou por outro, você tem um advogado, Jesus Cristo. Isso é importante para mim e para você. Por isso é que nós temos que olhar para Jesus, amados. Olhar para frente, esquecer o nosso passado e viver o presente. Porque o futuro a Deus pertence. É hoje, é agora. É o presente que nós temos que viver. Amém? Vamos orar, seu Marco. Vamos orar. Glória a Deus. Obrigado pelas palavras. Te ver aqui esse trecho que o senhor leu aí, né? Esta é a aliança que farei com eles, né? Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Meu Deus, hein? Também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Nossa, glória a Deus. Então, meu irmão, eu não tenho coisa Aleluia. assim que, olha, não tem preço. Eu fico assim, olha, eu fico extasiado, sabe? Eu fico, olha, é uma alegria muito grande é saber que nós fomos recuperados, né? Fomos recuperados. Estávamos perdidos e fomos achados. Amém. Eu fico Tamires, imaginando, a Tamires tá quero ver se conosco ela aí? ora para se ela quer orar pra gente hoje. Você ia falar mais alguma coisa, Samar? Não, Marcos, não. Essa guerra que está acontecendo aí entre Estados Unidos, Irã e Israel, complicado, né, Marcos? Quantas vidas estão sendo ceifadas, quanta destruição está sendo cometida, né? Tudo aquilo que as pessoas fizeram estão sendo destruídas, derrubando prédios, casas, pessoas perdendo seus familiares, filhos, marido, enfim, sabe, irmão, é uma coisa assim que eu fico imaginando, meu Deus do céu, mas o ser humano não, sabe? Eu não sei onde é que vai parar isso. Porque, amado, é como você dar um tapa numa pessoa que não tem Jesus no coração. A pessoa que tem Jesus, aquilo que eu acabei de ler, quando ela toma um tapa, olha, né, é, é a intenção dela. É virar o rosto, como Jesus falou, dar outra face. Mas aquele que não conhece a Deus, pelo contrário, cria um ódio no coração e ele vai querer se vingar. Então, quando é que nós vamos ter paz nesse mundo diante dessa situação? É muita coisa, cara. Muita coisa a ser pensada e eu fico imaginando assim, onde é que esse ser humano está com a cabeça? Eles querem se destruir. É terrível. Terrível, terrível. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, primeiramente, Pai, por este dia, por termos acordarmos, Senhor, na tua presença, Senhor, olharmos e ver que os nossos parentes também estão bem, porque isso é uma dádiva, Senhor. Só de termos o fôlego de vida, temos que te agradecer esse dia lindo, maravilhoso, que o Senhor nos concede, independente de chuva,
de sol, de frio, de calor, o Senhor está ao nosso lado todos os dias, meu Pai. Eu quero te apresentar também, Pai querido, esta guerra que está acontecendo em tuas mãos, mas a tua palavra diz, Pai, que quando vierdes rumores de guerra, que nós não viemos nos assustar, Pai. E nós temos que estar, Pai querido, sempre firmes, meu Senhor, na tua presença, pois a tua volta, Pai querido, está próxima, Senhor, do teu Filho amado Jesus. Já está próxima e às vezes estamos desapercebidos, então nos alerta, nos orienta, Senhor, nos fortalece na tua presença, santifica as nossas vestes, para quando o Senhor voltar, nós podemos, Pai querido, ir para a glória, Pai, e receber a coroa da vida, meu Pai. Nós estamos aqui, Pai querido, aprendendo mais e mais de Ti, Senhor, e buscando a nossa salvação através também desse entendimento, Pai querido, para que nós podemos viver, Senhor, todos certos na Tua presença, sem errar, Senhor, e cumprir tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Abençoa a vida de cada um que está aqui neste devocional. Vai livrando de todo mal, meu Senhor, de toda seta maligna. Vai trazendo aqueles, Pai querido, que foram e não voltaram mais, Pai querido, a fazer parte. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas vai também orientando cada um deles, que eles venham estar, Pai querido, aprendendo mais da Tua palavra, Pai, aonde quer que eles estejam, Senhor. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.